Aquecimento solar, aquecimento de água, tá? Muita gente vê essa bolota aqui que chamamos de boiler e aquela placa e me fala, isso existe há muitos anos, eu já vi muitas casas, muitas cidades. Realmente, há mais de 30 anos, esse sistema de aquecimento solar já existe no Brasil, há mais de 30 anos. O que é novidade, nem tanto, há 10 anos, são as placas fotovoltaicas, essas aqui. Tá? Então, qual a diferença básica de uma placa fotovoltaica para um sistema de aquecimento de água? Esse sistema de aquecimento de água, ele aquece a água, não produz energia. Ele só aquece a água do chuveiro, ajuda você a economizar energia, mas ele não produz energia para você. Agora, aquela placa fotovoltaica, ela produz energia, tá? É uma placa aí que a matéria-prima dela é areia, silício. No Brasil é abundante, mas as placas hoje, a maioria, quase todas são importadas, né? Principalmente da China, que é onde nós temos as melhores marcas, a Alemanha também, mas a China domina totalmente o mercado de placa solar ainda. Então, no Brasil ainda tem, mas é muito cara as montagens, né? Tem placas montadas no Brasil, mas são muito caras, então ainda vale muito a pena importar. Então, uma placa fotovoltaica, ela produz energia. Como que ela produz energia? Ela recebe os raios do sol, tá? Esses raios do sol, eles passam por um transformador e são convertidos na mesma energia da tomada. Tanto é que ela se mistura com a energia da casa, na tomada. Então, você produz sua energia, tem um equipamento que se chama inversor, que transforma a energia na mesma energia da tomada. Então, muita gente fala assim, eu vou ter uma energia mais forte, mas vai queimar alguma coisa, eu vou ter que mudar a instalação dentro da minha casa. Não muda nada da instalação, o que você tem dentro de casa não muda. As placas vão no telhado, e lá do telhado passa pelo inversor e aí vai chegar no relógio da casa, na entrada de energia da casa, e você vai ter a mesma instalação que você tem, continua, tá? A única coisa que você tem que fazer, às vezes, é adequar o seu padrão de entrada, aquele relógio que você tem na entrada da casa, se ele não estiver de acordo com as normas da concessionária. Muita gente está com um relógio antigo, com caixa de madeira, está em desacordo com as normas atuais de segurança. E aí, nesse momento que você coloca energia solar, como é feito um projeto encaminhado para a concessionária, assinado pelo engenheiro, a concessionária vai homologar o projeto e ela vai pedir toda a filmagem para ver se a tua instalação de caixa de entrada de padrão está de acordo. E se não estiver, ela vai pedir adequação. Tá? Essa é uma pegadinha que muitas empresas de energia solar não contam para o cliente. Ela vende o kit de energia solar e depois o cliente descobre que tem que gastar mais 8, 10 mil reais para fazer adequação. Às vezes é um custo que o cliente não está esperando ou não sabe que vai ter. Não é sempre que tem, mas às vezes tem. O preço também varia muito, tá? Tem empresa que vai te cobrar 5 mil, 6 mil. A nossa empresa, por exemplo, cobra só o custo realmente do que tem que ser feito na adequação. Às vezes dá 1.500, 2.000, 3.000, mas isso a gente já embute no orçamento quando a gente manda para o cliente. E muitas empresas não fazem isso. Maravilha. Mas voltando aí à diferença básica, quando o cliente fala que quer um sistema de aquecimento, ele está querendo só um sistema para abastecer o chuveiro dele e economizar 20% a 30% da conta, que é mais ou menos isso que uma casa economiza se ela colocar um boiler. Esse boiler tem capacidade de 200 litros, 4 a 5 banhos por dia, porém, a partir do momento que a pessoa coloca um sistema fotovoltaico, que são as placas, ela não precisa ter esse sistema, tá? Porque ali você vai produzir a energia total da casa, inclusive do chuveiro. Então, você pode só colocar um sistema de placa fotovoltaica. Quanto você acha que custa, mais ou menos, quanto custa, assim, em média, uma placa fotovoltaica? Uma placa vai custar de 800 a 2 mil reais, mas o sistema, ele não é só a placa, vai o inversor, vem os cabos, isso aqui, por exemplo, o microinversor. O que converte a energia
que é produzida pelo sol, né, pelos raios solares, pela luz, na verdade, né? Por isso chama fotovoltaica, a energia produzida a partir da luz. E ela entra para esse microinversor para ser convertida numa energia como a que está na sua tomada, tá? Falando uma Maravilha. linguagem popular. É uma corrente alternada e corrente contínua. Ela é corrente contínua e ela entra no inversor para virar corrente alternada. Certo. E o boiler, tu disse que ele agora está sendo substituído pela placa fotovoltaica, mas quanto assim, se alguém, por exemplo, tem interesse no mais em conta, vamos assim dizer. Seria R$5.000 um sistema desse, mais ou menos, tá? Instalado, depende um pouco aí da dificuldade de instalação, mas em média hoje está sendo comercializado um sistema desse por 5.000 e um projeto fotovoltaico 12, 13.000, 15.000, um de 4 painéis, tá? Aí nós estamos falando de um kit de 4 painéis, onde você tem a placa, os microinversores, você tem todo o aparelho de fixação, se é telhado, se é laje, o projeto homologado, né, projeto de engenharia que vai ser homologado pela concessionária, e aí você vai ter um sistema que nós chamamos de sistema on-grid. É um sistema de solar interligado com os fios da rua. Legal. Por isso que é homologado na concessionária. Mas a lei nos permite, a qualquer brasileiro, fazer um sistema autônomo também, sem precisar interligar com a rua. Só que nesse caso ele vai ter um sistema que chamamos de off-grid, vai precisar de baterias, o sistema fica mais caro, porque as baterias custam mais caro. Então, aí já encarece. Então, muita gente opta por fazer um sistema on-grid mesmo. Primeiro porque ele continua interligado com a rua, tá? Olá, secretariado. Zeca Flavinha do canal Eu Posso Te Secretariar. Hoje eu vim fazer aqui um trabalho de parceria, tá, com a Sandra Romero, sobre como que a gente consegue fazer esse negócio de vender o consórcio para projetos fotovoltaicos. Então, a Sandra está aqui. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre energia solar, né? Aprender um pouco sobre esse mercado e aí vamos fazer outras palestras para dar continuidade no link aí do solar com a parte de consórcio. Maravilha! Então a gente vai seguir aí com alguns takes aí das placas solares. Vamos falar um pouco do mercado de energia solar. O mercado de energia solar ele já é regulado desde 2012. Existe a normativa 482 lá de 2012. Nós estamos em 2024, 12 anos já. E em 2022 foi aprovada a lei federal, a lei 14.300. Então hoje ele é mais do que só regulado pela Agência Nacional, que era o que antigamente. Hoje existe uma lei federal que protege os direitos dos investidores, dos consumidores. Essa lei trouxe mais segurança jurídica para o mercado. Então, de 2022 para cá, cresceu muito o mercado de energia solar. Ele já estava em expansão, né, há 10 anos, só que nos primeiros anos foi assim, muito timidamente. A gente via, teve um crescimento X, Y, de repente explodiu, de uns 6 anos para cá. Mas depois da lei federal, que é a lei 14.300, pode pesquisar depois para vocês conhecerem mais, ela realmente trouxe assim o Brasil precisa chegar a pelo menos 25, 30% de energia limpa até 2029. Nós assinamos, né, um acordo mundial da ONU e nós precisamos cumprir a meta de ter energia limpa até 2030. Pelo menos uns 25% de energia limpa. Então, a gente precisa fazer crescer a energia solar, que a energia limpa é energia solar, energia eólica também e outras, né? Mas a solar é que está muito em evidência agora, e é o que é o tema agora do nosso curso. Então, assim, hoje, para a pessoa colocar energia solar, ela não precisa exatamente tirar dinheiro do bolso. E aí que entra a parte comercial da coisa. Porque existem várias linhas de financiamento
e de consórcio, certo? Então, a pessoa consegue pagar o investimento do próprio valor da conta dela. Se ela financiou ela em 5 anos, por exemplo, a prestação que ela vai pagar normalmente equivale ao valor que ela já paga de conta. Se a partir do momento que ela não vai ter conta mais para pagar, a conta vai reduzir para a tarifa mínima, né? Ela colocou energia solar pela lei, se ela está produzindo o 100% que ela usa, ela só paga uma tarifa mínima. Essa tarifa mínima, ela corresponde numa residência, R$ 50 em média, tá? Isso é uma média, pode variar um pouquinho. E no comércio é R$ 100. Mas, dependendo se a pessoa está produzindo 100%, se ela tem um telhado suficiente para produzir o 100%. Então, alguns fatores vão ser determinantes para ver se essa tarifa mínima dela vai ser R$ 100 mesmo, ou 200, ou 300. Mas imagine uma conta de R$ 5.000 que abaixa para R$ 200. Uma economia de 4.800. Essa economia, a pessoa consegue pagar a prestação do financiamento dela e ainda sobra o troco. Ou se ela fez um consórcio e conseguiu ser contemplada, né, essa economia pode ser mais rápida ainda, porque o payback de um projeto que se paga à vista é 3 a 4 anos. Então, se ela fez um consórcio e conseguiu ali, de alguma forma, ser contemplada ou sorteada, enfim, ela vai pagar o projeto dela à vista, ela já ganhou uma economia aqui do outro lado. Então, se ela chega em nós e paga à vista, ela vai estar pagando o consórcio tem juros menores que o financiamento, né? Então, os juros dela ali no mês a mês vai ser menor e, ao mesmo tempo, ela já pagou à vista para a empresa que vai instalar para ela. A empresa negociou ali um preço bom para ela, porque é à vista. Sempre quando é à vista, dá para negociar um preço melhor. Então, isso é um exemplo, né, de um comércio que gasta 5.000, mas uma casa que gasta R$ 800 vai abaixar para R$ 50. Nossa, mesma coisa, se a prestação do consórcio dela for R$ 200, R$ 300, ela pagava 800, assim que ela for contemplada, vai baixar para 50. Então, ela vai conseguir manter o pagamento da prestação do consórcio e sem mais pesar no bolso, não vai pesar mais no bolso, porque ela está economizando R$ 700, por exemplo. Então, a economia sempre é superior ao valor da parcela. Né? Se a pessoa faz o planejamento direitinho, ela consegue, tanto no financiamento quanto no consórcio, que também é um financiamento, né? Mas o financiamento programado, vamos dizer assim. Exato. Eu estou aqui com a nossa amiga que é de consórcio, ela que vai dar umas aulas daqui a pouco, falar mais de consórcio, né? Ela veio aprender sobre energia solar. O que mais, Cato? Vamos falar sobre... O logístico fica ali em Guarulhos e ela abastece, além do galpão da IBL, ela abastece a todas as lojas da rede Pagamentos, Farmácia Pagamentos. Olha! Então é um exemplo que você pode produzir energia num local e receber um crédito na conta em outro local. Então as farmácias da rede Pagamentos, elas utilizam a energia dessa usina aí. Foi montada há 6 anos atrás. Então, aí, como vocês puderam ver nessa primeira parte aí sobre a exposição das placas solares, tá? Que a Sandra Romero explicou. E aí o que a gente do Grupo Unifisa consegue orçar, né? Numa modalidade de consórcio aí, para quem quer um projeto mais sustentável e também sem juros, né? Toda essa questão, a homologação da placa, as instalações, tudo isso pode ser coberto dentro de um orçamento, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo, tá, o link do meu contato para que vocês façam aí as cotações.